Aleluia. Yes. Quando você entender que Deus não faz o mal, você há de perceber que tudo que Deus faz é para o seu próprio bem. Quando você entender que em Deus não existe o mal, você há de perceber que tudo que você passar, se você está em Deus, é para o seu próprio bem. Porque Ele não pode fazer o mal. É impossível Ele fazer o mal. Não combina com a natureza dele. Deus não pode fazer o mal. Porque o mal não é a natureza dele. Deus é bom. Quando venderam José para o Egito, aquilo aos olhos de José era o mal. Mas para Deus era o bem que Deus estava a fazer para ele. Tem coisas que nós passamos que aos nossos olhos é o mal. Mas Deus vai dizer, meu filho, esse é o bem. Porque eu, através disso, quero fazer você chegar aqui. Porque eu, através disso, quero fazer você chegar ali. Para nós é o mal naquele momento. É o mal, porque não está nos agradar. Mas saiba que aquilo que não te agrada não significa que também não agrada a Deus. Porque o que não agrada a você pode agradar a Deus. Aleluia. O que não agrada a você pode agradar a Deus. José, mais tarde, quando os irmãos dele vieram, o que José disse? Disse, meus irmãos, não se preocupem. Este mal, que parecia um mal, na verdade era um bem que Deus estava fazendo. Porque olha, José se tornou governador. Deus estava fazendo o bem, mas parecia o mal aos olhos. Aleluia. Amém? Deus estava fazendo o bem, mas aos olhos dos homens parecia o mal aquele bem. É por isso que eu digo para ti que Deus não é mal. Não existe mal em Deus. Tudo que Ele faz é bom. É para beneficiar. Você pode não entender no momento. Você pode chorar, gritar, criticar, dizer Deus, aquilo é mal, nos fez aquilo. Mas você vai perceber que Deus é sempre bom. Tudo que Ele faz visa o bem do homem, visa o bem da humanidade. José disse, meus irmãos, aquele mal, Deus transformou em bem. Aleluia. Deus transformou em bem. Então, nós temos nossa definição do bem. Mas Deus tem sua definição do bem. Agora o que me dizer de Jesus? Eu pergunto para você, aquilo que Jesus passou na cruz, foi bom ou foi mal? Jesus foi crucificado, foi colocado coroa de espinho na cabeça, foi pregado nas mãos, nos pés, foi furado no peito. Cuspiram na cara, deram-lhe soco, deram bofetadas. Eu pergunto para você, aquilo aos seus olhos era o bem ou era o mal? Claro que era o mal. Aos nossos olhos, aquilo era o mal. Meu Deus, que mal é esse? Que maldade, que mal é esse? Mas para Deus, aquilo era o bem. Aleluia. Aquilo era o bem, porque só assim, só Jesus passando por aquilo, é que eu e você podemos ser salvos. E vou te revelar na palavra, em Isaías 53:10. Isaías 53:10.
diz assim: todavia ao Senhor agradou Moelo. Você está entendendo? Todavia ao Senhor agradou o Moelo, fazendo-o enfermar. Está a dizer que Deus ficou feliz Jesus a ser moído. Deus estava a se agradar Jesus a ser moído. Você está entendendo o que está dizendo a Bíblia? Todavia agradou, ao Senhor agradou Moelo. Diz mais, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Havia um bem de Deus no sofrimento de Jesus. Era mau aos nossos olhos. Jesus estava a ser morto. Jesus estava a ser crucificado. Jesus estava a ser perfurado. Era mau aos nossos olhos, mas aquilo era um bem de Deus para o nosso próprio bem. Aleluia. A maior bondade de Deus foi essa. A maior bondade de Deus não é te dar comida, não é te dar roupa, não é te dar saúde. A maior bondade de Deus não é te dar emprego. A maior bondade de Deus foi te dar Jesus morrer na cruz por você e ressuscitar. Essa foi a bondade máxima de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa foi a bondade máxima de Deus. Olha só como Deus é bom. Olha como Deus define a bondade. Aleluia. Aleluia. Nós temos ler muitos versículos, muitos capítulos. Mas todos não vai ser suficiente o tempo. Nós podemos ver a bondade de Deus manifestada. Primeiro, podemos ver a bondade de Deus manifestada na terra. O livro de Salmos 33:5 diz que a terra está cheia da bondade de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. Mas onde? Me mostra uma bondade de Deus. Não estou a ver eu. Onde está essa bondade de Deus na terra? Mas o salmista está dizendo que a terra está cheia da bondade de Deus. Onde está essa bondade? Não estou a ver na terra. Vou te mostrar uma bondade. A mesma Bíblia de Salmos 25:8 diz que o Senhor é bom porque Ele mostra o caminho da salvação para os homens. Vocês estão entendendo? Deus que mostra o caminho da salvação para você. Esse Deus não é bom? É bondade. É bondade. Ele mostra o caminho da salvação para você. Nota, quando o homem pecou no jardim do Éden, quando o homem se distanciou de Deus por causa do pecado, Deus não deixou de ser bom, porque Ele não pode deixar de ser bom, porque Ele é bom. Aleluia. A natureza dele não lhe permite ser mau. Ele é bom, não consegue ser mau. Então quando Adão pegou, se Deus não fosse bom, ele ia dizer agora, toda a humanidade morre, acabou assim mesmo. Não. Ele trouxe o caminho para a salvação, o caminho para nós voltarmos para Ele. Ele apontou o caminho da salvação ao homem. Agora você vai dizer que Deus não é bom? Mesmo você pecando contra Ele, mesmo você se desviando contra Ele, Ele te mostra o caminho da salvação. Deus é bom, não é? Aleluia, Deus é bom. Porque Ele mostra o caminho da salvação aos homens. Está escrito em Salmos 25:8. O Senhor é bom porque Ele instrui o homem o caminho da salvação. Quem nos mostrou o caminho da salvação? Ninguém descobriu sozinho o caminho da salvação. O caminho da salvação
É Deus quem deu ao homem. Olha, homem, se você quer ser salvo, você quer chegar a mim de novo, viva, faça isso, faça isso, faça isso. Jesus Cristo é esse caminho da salvação. Está ali. Lembra que quando Jesus veio à terra, é batizado ao sair das águas, a Bíblia diz que Deus lá de cima falou: esse é meu filho, em que eu me agrado. Ouçam ele, ouçam esse aqui. Essa é a salvação. Aleluia. Então, esse Deus que te mostra o caminho da salvação, não é bom esse Deus? É bom. Deus é bom. Deus é bom. Segundo, a segunda é outra bondade. No livro de Salmos também, 86:5. Diz que o Senhor é bom. Diz que o Senhor é bom porque Ele está pronto para perdoar. Olha, o homem pode te perdoar hoje, amanhã, depois da manhã. Mas ele depois pode não te perdoar mais. É por isso que Deus diz assim para os homens: ah, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Deus diz assim: me perdoar infinitamente. Porque Ele, Deus, perdoa infinitamente. 70 vezes 7. É o que disse Jesus: perdoa, Pedro, o Senhor vou perdoar quanto? Até 7. 7, perfeição, número 7. Sempre o homem procura colocar limite de perdão. Coloca limite para perdoar. Mas Deus não tem limite. Deus diz: perdoa 70 vezes 7. Faz matemática 70 vezes 7. São 490 vezes. Eu pergunto: quem já perdoou alguém 490 vezes? Aleluia. Ninguém já perdoou alguém 490 vezes na terra. Então, Jesus estava dizendo: olha, para mim não existe limite de perdão. É por isso que a Bíblia diz que Deus é bom, porque Ele está pronto para perdoar qualquer pessoa que se arrepender e se aproximar a Ele. Ele está pronto para perdoar. Agora, esse Deus não é bom? Hã? Esse Deus não é bom? Deus é bom. Estamos a falar da bondade de Deus. Esse Deus é bom. Ele está pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Estou te mostrar a segunda bondade de Deus na terra. Aleluia. As outras bondades de Deus se referem a coisas materiais. Quer ver qual é uma das bondades de Deus? Deus não deixa os homens sem chuva. Mesmo os homens serem pecadores, feiticeiros, ladrões, maus. O que diz no livro de Mateus? Mateus fala que Deus, Ele dá chuva, tanto a bons como a quê? A maus. O que Deus está dizendo? Mateus 5, 44, 45. Diz: Deus faz com que a chuva dele, escuta, ninguém é dono da chuva na terra, senão Deus. A Bíblia está dizendo: Deus faz com que a chuva dele cai sobre os maus e os bons. O sol dele também, o sol dele brilhe sobre os maus e os bons. Agora, esse Deus não é bom. Faz chuva cair para pessoas boas, pessoas más. Também tem chuva. Deus, se não fosse bom, ia dizer: esses aqui não merecem chuva. Chuva só há de cair em casa do pastor Samson. Porque o pastor Samson costuma orar e me adorar. Então chuva vai cair em casa dele, só. Porque ele é bom. Não! Deus está dando chuva, pastor Samson está dando chuva. Qualquer pessoa que não ora, não está dando chuva também. Isso revela o quê? A bondade de Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. O sol dele, aquele sol, esse sol não está brilhando só está aqui aniversário. Esse sol está brilhando para todos. Sabe por quê? Porque Deus é bom.
satisfaz o desejo de todos os homens da terra. Qual é o desejo de todos os homens? Comer, viver. Deus dá isso. Agora, se Deus não é bom, é bom. Agora tem uma coisa. A Bíblia diz que em tudo isso que nós estamos a ver sobre a bondade de Deus, qual é o propósito? A bondade de Deus tem um propósito, tem um objetivo, tem um fim. A Bíblia diz que a bondade de Deus deve te levar ao arrependimento. Aleluia! A bondade de Deus não é para você ficar a dizer, Deus é bom, mano. Deus é bom. Não, essa bondade é para te trazer perto dele. Deus é bom assim, para você reconhecer que, olha, eu preciso de Deus, porque ele é bom. A bondade de Deus tem que nos levar ao arrependimento. A bondade de Deus não nos leva cada vez mais a pecar, não. As pessoas entendem mal a bondade de Deus, irmão Samson, pastor Samson. Líder Samson, as pessoas percebem mal a bondade de Deus. Eles acham que Deus já pode, eu posso fazer coisas erradas, eu posso matar, roubar, porque Deus é bom. Não, a Bíblia está dizendo que Deus é bom para você voltar para Deus. A bondade dele tem que te levar você a se render. A bondade de Deus tem que levar você a se arrepender. Você perceber, mas eu sou mau, mas Deus me dá chuva, me dá saúde. Eu sou mau, mas Deus me dá comida. Eu sou mau, mas eu quando durmo acordo no dia seguinte. Eu sou mau, mas tenho saúde. Agora esse Deus, você não vai se arrepender por essa bondade. Você não se arrepende por essa bondade. A bondade de Deus tem que nos levar ao arrependimento. Não é se escapar. Porque Deus é bom, então eu posso fazer o que eu quero. Não! Estás a explorar mal a bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus tem que te levar ao arrependimento. Porque você quando começa a olhar, meu Deus, esse Deus dá chuva, dá sol, mesmo sendo mal, meu Deus, me dá saúde, eu preciso comer, olha só, eu sou tão mal, mas não me falta coisa, Deus continua a só me dar coisas. Então você não vai se arrepender por causa disso. Você tem um coração duro se não se arrepender. Desde que você nasceu em 1994, está vivo até hoje, e outras pessoas morreram. E você não reconhece essa bondade de Deus? As pessoas não querem conhecer a bondade de Deus. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento, está escrito na Bíblia. Aleluia! A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Nos leva ao arrependimento. Em nome de Jesus, aleluia. Agora, se você continuar no mal, a escapar a dizer porque Deus é bom, Deus é bom, saiba que a única coisa que você vai esperar é ser julgado por Deus. Deus vai te julgar você porque você abusou da bondade dele. Deus foi tão bom, mas você não quis reconhecer essa bondade. Você só estava a se escapar porque Deus é bom, Deus é bom. Então deixa a bondade de Deus te mudar, te converter você, em nome de Jesus. Deixa que a bondade de Deus te converta você. Em Romanos
Diz assim, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Em nome de Jesus, aleluia. Então, essa é a bondade de Deus. E tem que te levar ao arrependimento. No final de tudo, essa bondade tem que te levar ao arrependimento. Em nome de Jesus, aleluia. Amém? Então, irmãos, a bondade de Deus tem que nos levar ao arrependimento. A bondade de Deus tem que levar à mudança. Por saber que Deus é bom, você precisa mudar. Você precisa se converter. A bondade de Deus não te dá legalidade para você continuar a pecar porque Deus é bom. Não. Você, se continuar assim, você está a abusar da bondade. Você já viu pessoas que abusam da bondade? Quando sabe que, o pastor sabe, o senhor é boa pessoa. Começam já a te abusar. E você pode fazer isso com os homens, mas com Deus. Nem mesmo o homem, quando você abusa da bondade dele, o homem também te exclui. Imagina Deus. Ele é bom não para você continuar a fazer o mal, porque ele é bom, não. É para você mudar. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé para nós orar. Em nome de Jesus. Você vai orar hoje. Você vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor é bom. A sua bondade é manifesta, é revelada. Se nós não conseguimos ver a bondade de Deus, é porque nós não queremos ver. Toda a terra está cheia da bondade de Deus. Só a sua existência é porque Deus é bom. Por você existir só é porque Deus foi bom contigo. Você dormir nesta noite e acordar amanhã é porque Deus foi bom contigo. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, queremos te dar graça nesta noite. Senhor, entendemos pela sua palavra que nenhum mal vem de ti. Mas tudo que é bom, Senhor, vem de ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai da Glória, a caminharmos na sua bondade. E a tua palavra diz que a sua bondade nos conduz ao arrependimento. Não nos deixa, Pai amado, abusarmos dessa bondade. Mas que essa bondade nos leve a sermos mais humildes na sua presença. A nos humilharmos cada vez mais, ó Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Não oramos só, Senhor, por nós, mas por aqueles que também não estão, por aqueles que ainda não conhecem, Senhor, essa verdade. Pai, abra os olhos para que vejam como o Senhor é bom. Para que vejam como o Senhor é bom. Para que entendam como o Senhor é bom. Pai, muitas vezes os nossos olhos estão vedados para não conseguirmos ver a bondade do Senhor. A escuridão está sobre as nossas vidas.
Pai, muito obrigado por nos abrir a mente e o entendimento. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo. Em nome de Jesus, ajuda esse irmão, essa irmã a enxergar a sua bondade em toda a área da sua vida. É por isso que a sua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui, Senhor. Tudo contribui, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos e te agradecemos nesta noite. Muito obrigado, Pai amado. Ajuda-nos a andar na sua bondade. Ajuda-nos a andarmos na sua bondade. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus te abençoe nessa noite. Deus te fortifique nessa noite. Que Deus que falou conosco possa ser uma bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus que falou conosco possa ser uma bênção sobre você. Que Deus que está aqui nesta noite possa lembrar você que ouviu esta mensagem, possa ajudar você que ouviu esta mensagem. Para você que levou essa mensagem ao peito, ao coração, que Deus que falou nesta noite possa cada vez mais te ajudar ao seu entendimento. Então é por isso que eu digo que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus faça na sua vida em nome de Jesus Cristo. Que a bondade de Deus faça sobre você, faça sobre a sua vida nesta noite. A bondade de Deus que você acabou de ouvir nesta noite. A bondade de Deus que você acabou de ouvir nesta noite. Líder Jaime, sobre este homem que levantou a sua mão, pega também a mão dele. Deus ora com ele, ora um pouco. Na semana passada eu estava junto com a família. Isso está acontecendo na vida dele, porque ele entrou nesse lugar. Então nós não vamos mais de 7 pessoas foram salvas. A bondade de Deus está salvando mais de 7 pessoas. Não importa o que acontecer, vamos lá. Então, por causa da sua vida, Deus te salva também. Em nome de Deus, proteja a sua casa. Esta mensagem proteja as suas pequenas ofertas. O Deus considera a presença de Deus. Deus ascende contigo suas bênçãos nesta noite. Deus abençoe você. A bondade sobre a minha vida, sobre a vida desta pessoa. A bondade de Deus. Obrigado, Santo Deus. Alguns disseram assim. Obrigado, Deus da glória. Jesus, você, pô, Jesus diz assim. Pela vida dessa pessoa, em nome de Jesus. É o meu Pai que é Deus. Nesta noite, desejar uma coisa. Não sou eu que sou bom apenas. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Senhor, Ele é que é bom sobre você nessa noite. Ele é que é bom sobre essas casas nessa noite. Ele é bom sobre essas famílias nessa noite. Ele é bom sobre essa pessoa nessa noite. Ele é bom sobre a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Outra coisa é você sentir. Outra coisa é você sentir. Outra coisa é que ele pode jogar sobre os teus Deus te ama. A bondade de Deus. Sim. Toma. Estamos a terminar o nosso culto. Estamos a terminar o Senhor Jesus. Mas você não pode terminar esse aqui. Deus te ama. Na sua presença. Deus te ama e não se preocupe. Senhor Jesus. Me guia nesta noite. Diga, Senhor Jesus. Me abençoe nesta noite. Diga, Senhor Jesus. Obrigado nesta noite.